Desde que a mulher descobre que está grávida, seu corpo já está apresentando mudanças e o lado psicológico também. Mas hoje vamos falar sobre a alimentação e esse ditado, esse mito aí de que a grávida deve comer por dois. Então vamos conversar com o nutricionista Alessio Dias, que vai nos ensinar como alimentar nessa fase tão importante da vida. Tudo bem com você? Tudo bem. A primeira pergunta, a mais básica de todas. A grávida deve comer por dois? Isso aí é um mito já antigo, né? Até porque antigamente se utilizava isso, né? Você podia se comer por dois, não tinha muito controle de peso, até o pré-natal é uma coisa mais recente que tem, a própria saúde hoje em dia faz questão de uma gestação. Mas isso aí agora já caiu mais ou menos por terra, isso aí. Na verdade, hoje é importante ter o controle de peso, até para evitar alguns problemas futuros, né? Uma diabetes, uma pressão alta, uma eclâmpsia. Então hoje não se deve mais comer para dois, vamos por assim. Antes as mulheres engordavam muito na gravidez, né? Porque por causa desse mito aí de comer por dois. Mas hoje os médicos pegam muito no pé que tem uma meta, né? Até 12 quilos, assim, dependendo da grávida. Isso aí é também estudo científico já em cima justamente por causa disso aí, né? Acontecem muitos abortos, muitos problemas à saúde, tanto ao parto, a criança, a própria mãe, devido a não ter muito esse critério de peso, né? Mas devido aos estudos recentes, vem justamente por causa de peso comprometendo a saúde. Então a gente tem uma média mais ou menos de 7 até 12 quilos mais ou menos, uma média de peso para quem já está no peso ideal antes da gravidez. Tá? E se a mãe fica no peso ideal, se sente melhor, isso é bom para o bebê também, né? Com certeza, né? A gente até pede, às vezes, uma mãe que está querendo engravidar, já planeja um filho, ela começar a ter esse trabalho já de reeducação, pelo menos um período antes, para justamente na gravidez ser mais fácil se adaptar à alimentação, né? Agora, quando a gente fala de alimentação, a gente se preocupa muito com o excesso. Mas a falta de uma alimentação adequada também pode prejudicar o bebê, né? Não, com certeza, né? Quando às vezes a gente procura em montar um plano alimentar, né, para a gestante, a gente tem um objetivo justamente para que não falte ou que não exceda nenhum tipo de nutriente. A dieta balanceada que a gente pede, né, no cardápio é justamente com esse benefício. O suporte ele é aumentado durante a gravidez, né? A necessidade calórica de nutrientes ela é aumentada. Então necessariamente o pouco ou o excesso vai fazer falta. Entendi. Agora o gosto, o paladar pelas coisas vão mudando assim em cada fase da gestação? Na verdade isso é muito individual, né? Isso é muito particular, vamos pôr assim. Né? A gente brinca muito que às vezes a própria gestante ela enjoa nos 3 primeiros meses, já tem gestante que não ocorre isso, tem preferência por coisas mais ácidas, mais azedas, mas isso é muito individual, não tem uma coisa exata que toda gravidez vai ser assim. Né? E seja qual for o caso, é normal que tenha alguma mudança também? Não, com certeza. Né? O corpo ele se transforma muito nesse período, então isso é normal acontecer. Agora eu tenho uma curiosidade, que eu já estou na minha terceira gravidez e eu ouço casos que me deixam curiosos, como comer terra, sabão, sei lá o que mais aí, jiló com doce de leite, essas loucuras aí de grávidas. Isso é normal ou vem da cabeça da pessoa? Principalmente da cabeça da pessoa. É o psicológico que ajuda. Psicológico, com certeza. Negócio de desejo, de madrugada, eu tenho que comer aquele doce, eu tenho que comer aquela torta, porque senão meu filho vai ser assim, assado, isso não tem nada a ver. Na verdade, a alimentação, o corpo às vezes necessita de certos tipos de nutrientes e nesse cardápio a gente proporciona isso aí. Agora, desejos, mitos, isso aí é muito particular, né? O desejo, tem médicos, inclusive, que falam que não existe, né? Não, realmente não existe. Você não precisa contar isso, porque os maridos podem assistir e, de repente, não acordarem mais de madrugada para buscar uma coisa muito gostosa para as grávidas. Costuma até acordar, às vezes, para mostrar como voltar vocês estão dormindo, né? É bom quando o marido vai para um jogo, fica até mais tarde e toma aquela cervejinha exagerada, e você acorda ele 4h30 da manhã e pede dobradinha com feijão branco e um ingrediente que é impossível de achar. Aí eu acho que vale, né? Esse desejo é bom. Esse é o troco, né? Que mandou ele chegar nesse horário. Exatamente. O urubu recheado também é muito bom nesse caso. Quando a gestante já passou dos limites, ela pode trancar a boca? Não, a gente pede nenhum tipo de gestação perca peso. Por mais que a pessoa já inicie essa gestação, uma obesidade mórbida, por exemplo, que é o grau maior da obesidade.
Então sempre tem um limite de ganho de peso. Então se ela já começou com um peso acima do ideal, então a tendência é que ela ganhe menos durante a gestação. E se durante ela ganhou muito, a gente peça que ela ganhe menos até o final. Então o negócio é evitar que ganhe demais, mas tentar perder o que já ganhou não pode. Não pode. Por exemplo, vamos pôr uma meta que a gente coloca na faixa de 1 kg por mês. E às vezes nos 3 primeiros meses ela já ganhou 10 quilos, por exemplo. Então a gente vai diminuir essa meta, às vezes de 200, 300 gramas por mês. O que acontece da gestante, por exemplo, não está nem comendo tanto, exagerando tanto, e está ganhando peso e não tem como controlar isso, ou tem uma forma? Não, na verdade a gente tem como às vezes descobrir se a gestante realmente está falando a verdade ou não. Um dos meios é o próprio recordatório que a gente faz de 24 horas. A gente pede ela para escrever tudo que ela ingere. Pequenos erros, às vezes, ela acha que não tem nada a ver, mas compromete. Principalmente pessoas que favorecem a retenção de líquido. Aí você vem somando fatores negativos, às vezes uma alimentação incorreta, alimentos que favorecem essa retenção e acaba mascarando um pouquinho o peso, subindo mais do que é o necessário. Agora não vale mentir, né, gente? Porque eles falam que gravidamente, né? Come um bolo inteiro e fala ou pensa ou quer acreditar que comeu um pedacinho só. Na verdade, não é sempre só grávida que mexe, né? Principalmente as pessoas quem quem quer perder peso, às vezes é um pouquinho meio mentiroso, né? Mas a gente sabe que às vezes um excesso, uma extravagância, uma vez ou outra faz parte. Ninguém tem que ser escravo de dieta. Não pode ser uma coisa frequente. Então se for uma vez ou outra sem excesso, ainda vai. E oferece algum risco para o bebê quando a grávida faz uma dieta porque ela já ganhou muito peso, quer trancar a boca ou uma alimentação inadequada? Não, com certeza, né? Com um suporte maior de micros e macronutrientes, um pouco carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais, ele é aumentado nesse período e às vezes devido ao próprio o medo de ganhar muito peso, mudar muito a forma do corpo, às vezes tende a fazer uma dieta radical, de evitar de comer, de evitar de ingerir certos tipos de alimento, evitar de ganhar muito peso. Aí sim compromete um pouquinho a gravidez. E tem possíveis doenças assim que são decorrentes da má alimentação? Tem várias, né? Durante a gestação, já de início, já introduz alguns tipos de suplemento, que é o ferro e o ácido fólico, né? Uma coisa meio que exata. Sempre toda gestação costuma ter esse tipo de suplementação. Só que às vezes a falta desses alimentos, suplementei o ácido fólico, suplementei o sulfato ferroso, mas você deixa de ingerir outros tipos de alimento, vai ocasionar deficiência, que vai vir alguns probleminhas, né? Por exemplo, a falta de vitamina A, então a cegueira noturna, por exemplo, né? A falta de vitamina C, que é o escorbuto, que a gente fala que a pessoa nasce sem o céu da boca. Então tem específico cada nutriente, às vezes, aquela deficiência futura que pode prejudicar. Então,